Olá, amados, uma boa tarde a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, minha irmã em Cristo, ouvintes e simpatizantes do Evangelho. Você que nesse momento está me assistindo, quero te agradecer, porque Deus é fiel e Ele preparou esse momento para que você receba essa palavra para edificar a sua vida. Eu estou aqui no pé de jabuticaba, na casa da minha mãe, estou pegando alguns frutos e o Espírito Santo me deu uma palavra. Porque hoje eu estou meditando muito na lei e na graça. E é interessante que quando a gente fala lei, a gente vê logo como o primeiro, né? Como se Deus estabelecesse primeiro a lei, depois a graça. E a graça se manifestou através de Jesus Cristo. Não, a graça sempre existiu, sempre foi o plano perfeito de Deus. A lei veio e trouxe os regulamentos porque os relacionamentos eram fracos. Se você ler o Êxodo 19 atentamente, você vai perceber que não havia necessidade de Deus escrever o Êxodo 20 se o povo tivesse então entendido. Mas a Bíblia completa a própria Bíblia. E texto sem contexto é pretexto para a heresia. Nós precisamos entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Basta você ler e pedir ao Espírito Santo que te dê o discernimento e buscar, através do conhecimento, o relacionamento com o Espírito Santo. Amados, na carta aos Hebreus, o autor, no capítulo 11, versículo 19, diz que Abraão, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Então isso significa que ele creu, ele acreditou. Então a graça foi manifesta primeiramente a Abraão, no Antigo Testamento. A gente precisa entender, amados, a palavra do Senhor, em Oséias 6, versículo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer é a lei, prosseguir em conhecer é graça. A gente vê Jesus, ele disse em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, primeiramente a gente conhece a verdade e depois é liberto. Interessante que a gente vai aos cultos e a gente tem aquela mania, a gente vai ao culto para ser salvo. Não, a salvação já foi estendida lá na cruz, agora eu preciso me libertar de mim mesmo. Eu preciso me libertar da ignorância, eu preciso me libertar da religião, principalmente o mal é a religião. Eu lembro uma vez, eu estava em Campo Grande ministrando a palavra e chegou um transexual. E ele era conhecedor da palavra. E ele se apresentou como Evelyn. E se sentiu à vontade de entrar e chorou. E eu vi que as atitudes daquele homem estavam demonstrando um arrependimento, uma dor, uma saudade da casa do pai. E ele entrou. E ele estava meio alcoolizado, tinha usado drogas. Aí depois falou que o nome dele era Antônio. E era o dia da mesa da reconciliação. Era a ceia do Senhor. E aquele homem, ele olhou assim, ele ficava olhando. E eu senti no coração de ir lá e falar para ele participar. E eu fiz isso. É interessante a gente pensar que muitas pessoas não participam da mesa da reconciliação. Jesus disse assim, que aquele que não come e não bebe não tem parte comigo. E é interessante como que a religião não deixa as pessoas, por ele não ser batizado, ele não pode participar da ceia. Você já pensou? Se chega um homem aí com uma mulher, com um monte de filhos, igual já aconteceu também, e eu também, o Espírito Santo me tocou para ir até essas pessoas e ministrar a ceia, porque a ceia não tem nada, ela é muito mal interpretada, assim como dízimo, assim como outras questões na Bíblia. E é interessante que muitas pessoas, elas bloqueiam o acesso entre outras pessoas e Deus. Eles não entram e não deixam ninguém entrar. E hoje eu estou aqui trazendo essa palavra para você e talvez eu seja muito criticado. Mas na minha opinião, sinceramente, Jesus, ele ama. E Jesus jamais criaria bloqueio. E é interessante a gente perceber que hoje as denominações estão cheias de regulamento. Estão cheios de não toque nisso, não pode tocar naquilo, não pode. A religião, a pessoa está com a mão estendida, a religião diz, não, você não pode subir aqui ainda. Você tem que ficar aí, mas a graça, o amor de Deus diz, vem, você pode. Nós precisamos entender, amados, que evangelho estamos pregando. Nós precisamos entender que o evangelho, o relacionamento com Jesus é para facilitar o acesso do meu irmão com Jesus, com o meu pai. Nós precisamos facilitar, nós não precisamos afastar. Que você seja a mão que estende, não o dedo que aponta.
E Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso ser liberto, irmão, da minha arrogância, da minha prepotência, da teologia que me divide com o meu irmão. Eu preciso ser liberto, irmão, da religião que eu crio dentro da igreja e afasto as pessoas. Isso não pode, não. Você não pode fazer a obra porque você não é casado, você não pode cear porque você ainda não casou, porque você não é batizado. Não, irmãos, nada a ver. Você precisa ler a Bíblia e conhecer o rema da palavra. Vai estudar a revelação por trás da palavra. Conheça o coração de Deus. A Bíblia diz em Salmos 25:14 que os mistérios do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. A estes eu revelarei os meus mistérios. Os meus mistérios. Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Onde o regulamento é forte, é porque o relacionamento é fraco, e nós precisamos entender isso. Se eu planto grama, aí se as pessoas passam pela grama e não passam pela calçada, eu vou ter que colocar uma plaquinha ali, não piso na grama. Mas as pessoas automaticamente, elas têm que aprender a caminhar na calçada e não pisar na grama. Nós precisamos ser sinalizadores para apontar o amor que foi revelado através daquela cruz. Jesus, ele veio e nos reposicionou para o reino, ele indicou o plano perfeito de Deus. Sempre foi se relacionar com a sua criação. Por isso, manifeste o reino de Deus. Estude, saiba que Jesus, a Bíblia diz que ele primeiro, ele separou para si aqueles que ele queria. Jesus primeiro escolheu os seus discípulos para estar com ele. A Bíblia diz claramente, separou-os, aquele que ele quis, para estar com ele. O prazer de Jesus era que os seus discípulos estivessem com ele. Então receba essa palavra no seu espírito, se relacione, busque através da oração, não permita que nada crie mais obstáculos do que o mundo já cria, do que a religião já cria. Não permita que pessoas criem mais obstáculos. Leia, estude a palavra, João 5,39, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós tenham cuidado de encontrar nelas a vida eterna. Leiam, orem, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz, amados.